Shalom! Hoje iremos ler a Parashá Hokat, Bamidbar, Números capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 22, versículo 1, porção 39 da Torá. Primeira leitura, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 17. Deus falou a Moshe e a Aharon dizendo: Este é o decreto da Torá que Deus ordenou, dizendo: Fale aos filhos de Israel. Eles te trarão uma vaca vermelha perfeita, sem nenhum defeito, e sobre a que nunca carregou um jugo, e a dareis a Elazar, o sacerdote. Ele a levará para fora do arraial, e será abatida na presença dele. Elazar, o sacerdote, pegará do sangue dela com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da reunião 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, e o seu sangue e seu excremento deverão ser queimados. O sacerdote tomará pau de cedro, e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. O sacerdote imergirá as suas vestes, e lavará seu corpo na água do mikvê, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote permanecerá impuro até a noite. Aquele que queimou a vaca imergirá as suas vestes na água do mikvê, e purificará seu corpo na água. E então, ele permanecerá impuro até a noite. Que um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para essa água da separação. Expiação é, e o que apanhou a cinza da novilha, imergirá as suas vestes em um mikvê, e permanecerá impuro até o anoitecer. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro, que peregrina no meio deles. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Eterno, e aquela pessoa será extirpada de Israel. Porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. Segunda leitura, capítulo 19, versículo 18 ao capítulo 20, versículo 6. E um homem limpo tomará hisopo, e o molhará naquela água, que a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia aspergirá sobre o imundo. E ao 7º dia o purificará, e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. Água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. Aí o que aspergir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação, será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo. E a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Tzim, no mês 1º, o povo ficou em Kadesh. E Miriam morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moshe e contra Aharon. E o povo brigou com Moshe, dizendo: Quem dera tivéssemos morrido diante de Deus com a morte de nossos irmãos. E por que trouxestes a congregação de Deus a este deserto, para que morramos aqui nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de videiras, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moshe e Aharon
se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. Terceira leitura. Capítulo 20, versículo 7 ao versículo 13. E o Senhor falou a Moshe, dizendo: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Aharon teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moshe tomou a vara de diante de Deus, como lhe tinha ordenado. E Moshe e Aharon reuniram a congregação diante da rocha. E Moshe disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moshe levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moshe e a Aharon: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de discórdia, porque os filhos de Israel brigaram com Deus, e Deus foi santificado através deles. Quarta leitura, capítulo 20, versículo 14 ao versículo 21. Depois Moshe enviou mensageiros de Kadesh ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel: Você conhece todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos pais desceram para o Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais, e clamamos ao Eterno, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Kadesh, uma cidade na extremidade de sua fronteira. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Quinta leitura. Capítulo 20, versículo 22 ao capítulo 21. Versículo 9. Então partiram de Kadesh, e os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao Monte Hor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Aharon será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas da discórdia. Toma a Aharon e a Elazar, seu filho, e faze-o subir ao Monte Hor, e despe a Aharon as suas vestes, e veste-as em Elazar, seu filho, porque Aharon será recolhido, e morrerá ali. Moshe fez como Deus lhe ordenou, e subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moshe despiu a Aharon de suas vestes, e as vestiu em Elazar, seu filho, e morreu Aharon ali sobre o cume do monte. E desceram Moshe e Elazar do monte. A congregação inteira viu que Aharon havia morrido, e toda a casa de Israel chorou por Aharon durante 30 dias. O cananita, rei de Arad, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto a Deus, dizendo: Se de fato entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Eterno, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. E os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Hormá. Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moshe: Por que nos fizestes subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Eterno mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moshe e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Eterno e contra ti. Ora ao Eterno que tire de nós estas serpentes. Então Moshe orou pelo povo. E disse o Eterno a Moshe: Faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste,
E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela? E Moshe fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Sexta leitura, capítulo 21, versículo 10 ao versículo 20. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Ovote. Depois partiram de Ovote e alojaram-se nos outeiros de Iei-Havarim, no deserto que está em frente a Moabe, a leste onde o sol nasce. Dali partiram e alojaram-se junto ao riacho de Zered. E dali partiram e alojaram-se no lado de Arnon, que está no deserto, estendendo-se a partir da fronteira emorita, pois Arnon era a fronteira moabita entre Moabe e os emoritas. Por isso se diz no livro das guerras do Eterno: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, que a corrente dos ribeiros, que descendo para a situação de Ar, se encosta aos termos de Moabe, dali para o poço. Este é o poço do qual o Eterno disse a Moshe: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: brota, ó poço, cantai dele. Tu, poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus cajados. E do deserto partiram para Mataná, e de Mataná até Nahaliel, e de Nahaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no ponto mais alto, de onde se contemplam as terras devastadas. Sétima leitura, capítulo 21, versículo 21 ao capítulo 22, versículo 1. Israel enviou mensageiros a Sihon, rei dos Emoritas, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Sihon não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes Sihon congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. E veio a Yatzá e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Iaboque, até aos filhos de Amon. Porquanto o termo dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas as cidades dos Emoritas, em Reshbon e em todas as suas aldeias. Porque Reshbon era cidade de Sihon, rei dos Amoritas, que tinha pelejado contra o rei de Moabe, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Com relação a isso, os poetas diriam: venham a Reshbon, edifique-se e estabeleça-se a cidade de Sihon. Porque fogo saiu de Reshbon, e uma chama da cidade de Sihon, e consumiu a Ar de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moab, perdido és, povo de Quemosh. Entregou seus filhos, que iam fugindo, e suas filhas, como cativas a Sihon, rei dos Emoritas. E nós os abatemos. Reshbon perdida é até Divon, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medvá. Assim Israel habitou na terra dos Emoritas. Depois mandou Moshe espiar a Iazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os Emoritas que estavam ali. Então viraram-se, e subiram o caminho de Baxã. Og, rei de Baxã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. E o Eterno disse a Moshe: não o temas, porque eu o tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sihon, rei dos Emoritas que habitava em Reshbon, e de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Depois partiram os filhos de Israel, e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão na altura de Jericó. Até a próxima Paraxá. Não esqueça de seguir o nosso canal, @Vivendo com Torá, para continuar recebendo conteúdos como esse e sempre estar acompanhando a leitura da porção semanal. Shalom, shalom.